Projeto Afrofuturistic Magazine. Realização: Cult SP, São Paulo, Governo do Estado, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Coordenação: Associação Cultural REC, parceria com Tony Prado Entretenimento, Arte e Cultura. Salve, salve, afronautas! É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente em mais uma edição do Afrofuturistic Magazine, o espaço, a sua revista que tem o objetivo de discutir economia criativa, cultura, identidade e, por que não, dinheiro. Discutir o empoderamento financeiro da população negra e, no nosso caso, falando um pouco do nosso lugar de construção, de fala e de estar, que é na cultura. E eu terei o prazer hoje de receber uma pessoa muito especial, com muito conhecimento, com muito conteúdo, e o objetivo é trazer pessoas como ele para compartilhar um pouco do conhecimento, da vivência, não como uma verdade, mas com uma possibilidade de construção para cada um de nós. Eu estou recebendo hoje uma pessoa que é escritor, dramaturgo, roteirista, fundador do coletivo Literatura Suburbana, e onde desenvolveu projetos Escola da África, Reviva Rap e coleção Literatura Besouro. Eu falei Escola da África. Isso é extremamente importante. Eu estou recebendo aqui o meu querido Israel Neto. Obrigado, Israel, por você ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente hoje. Agradeço, muito obrigado por essa oportunidade de trocar essas ideias com a audiência aqui da Magazine, da Futurística, então, prazer. Como o próprio nome diz, Afrofuturistic vem do afrofuturismo, uma proposta lançada por Surra com semente, é uma história em construção. Cada um está colocando um pedacinho do seu olhar para construir essa perspectiva. E essa perspectiva tem como base utilizar os elementos da nossa história e da nossa herança milenar, importante dizer, e recolocá-la, repensá-la, reconstruí-la a partir de um futuro sem racismo e de empoderamento e de participação da população negra na sociedade e na construção da riqueza. É importante dizer que nós não temos o objetivo de construir uma guerra contra os não negros. Não é isso. Nosso objetivo é construir uma sociedade aonde a questão da pele e da cor seja respeitada enquanto identidade, mas que não seja nenhum impedimento para a construção conjunta, para a construção coletiva, para que a gente possa estar junto sem subalternidade e sem superioridade. Somos todos importantes na construção do planeta Terra. Israel, você é um homem da literatura, é parte do que a gente chama de indústria e economia criativa, que é importante saber que a economia criativa hoje no Brasil detém 3% do PIB. É muito maior do que outras áreas de indústria. 3% do PIB é altamente significante. Pensar isso, eu queria que você falasse um pouco. Como é que você vê hoje a indústria da literatura no Brasil e como é que os artistas, os escritores, os literatos negros se inserem nessa indústria? Perfeito. Realmente há uma indústria, mas nós ainda, enquanto literatos negros, não fazemos parte dela, né? E digo isso por conta do tamanho que é essa indústria, né? O tamanho das editoras, conglomerados, os lobbies, as compras. Então hoje, para vocês terem uma noção, o maior ente que compra livros no Brasil é o poder público, né? Então são compras governamentais. Porém, existe um sistema para você participar dessas licitações e vendas públicas, que muitas das vezes editoras pretas e editoras pequenas não conseguem participar. Ou quando conseguem, conseguem participar com um título e dois títulos. Como editoras tradicionais participam com 50 títulos, né? Atrelado a isso, nós pensamos na cadeia produtiva também do livro. Então, o autor, a editora, as gráficas e a distribuidora. E, cara, na ponta da caneta, quando a gente vai pegar o funil, é alarmante, né? Então, para um escritor independente hoje, ele faz cosquinha no mercado, né? E para quem está grande, só consegue manter por conta dessa estrutura. Então, empresas hoje que cobram 55%, por exemplo, de um livro para distribuir, né? Seja o marketplace ou mesmo nessas compras governamentais. O que para empreendimentos menores, como a editora do qual eu faço parte, inviabiliza a nossa operação. Porém, enquanto proposição intelectual, contribuição no campo da literatura,
Enfim, não é de hoje que os autores negros encaminham isso. Desde a Maria Firmina, a primeira autora de romance no Brasil, até Solano Trindade, até Lima Barreto, que está sendo revisitado hoje. Cadernos Negros, que no dia que nós estamos gravando, completa mais um lançamento, e até nós que estamos propondo essa literatura afrofuturista. Porém, ainda furar a bolha e acessar esse mainstream das distribuidoras e de quem comanda o mercado é um grande desafio. Enquanto indivíduos, temos ali 3, 4 que estão em grandes editores que conseguem distribuir. Mas como nós começamos em off, né? O racismo, ele age também elegendo algum dos nossos enquanto representantes e símbolos do que é possível. Porém, nós somos milhares, somos mais da metade da população. Então, 2, 3 não conseguem representar a grande diversidade que o nosso povo compõe. Muito bom, Israel. Eu vou voltar lá para a nossa enciclopédia com a Isabel Filardes e ela vai falar um pouco para você. Quem é Solano Trindade? Quem é Maria Firmina? Olá, eu sou Isabel Filardes e este é o quadro Enciclopédia da Bel, onde desvendamos, explicamos referências importantes mencionadas pelos nossos convidados. Hoje vamos falar sobre Solano Trindade e Maria Firmina dos Reis. Solano Trindade foi um poeta, folclorista, pintor, ator, teatrólogo, cineasta e militante do movimento negro e do Partido Comunista. Nascido em Recife, Solano Trindade é conhecido por sua intensa atuação na promoção da cultura afro-brasileira. Ele foi um dos idealizadores do primeiro Congresso Afro-Brasileiro em 1934 e participou do segundo Congresso Afro-Brasileiro em 1937. Em 1950, fundou o Teatro Popular Brasileiro, que se dedicava a encenar peças baseadas nas tradições culturais afro-brasileiras e indígenas. Sua poesia, marcada pelo compromisso com as causas sociais e a valorização da cultura negra, inclui obras como Poemas de uma Vida Simples e Cantares ao Meu Povo. Solano Trindade deixou um legado importante na luta pela igualdade racial e na valorização das manifestações culturais populares no Brasil. Maria Firmina dos Reis foi uma escritora, professora, musicista maranhense, considerada a primeira romancista negra do Brasil. Nascida em São Luís, Maria Firmina publicou em 1859 o romance Úrsula, considerado o primeiro romance abolicionista do Brasil. A obra aborda a escravidão e dá voz aos escravizados, destacando suas dores e aspirações por liberdade. Além de Úrsula, ela escreveu a novela indianista Gupeva, o livro de poesias Cantos à Beira-Mar e o conto A Escrava. Maria Firmina também foi pioneira na educação, fundando a primeira escola mista do Brasil em 1880. Sua obra e sua atuação como educadora e abolicionista são fundamentais para a compreensão da literatura e da história social do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Até a próxima no Enciclopédia da Bel. Voltando aqui, Israel, deixa eu perguntar. Em 2003, eu participava do governo federal, da Secretaria de Igualdade Racial, e uma das ações que eu considero muito importante foi a implementação da Lei 10.639. Para você que não sabe, é uma lei que obriga o ensino público ou o ensino em geral inserir na sua pedagogia elementos da história da África e da história dos afro-brasileiros na sociedade brasileira no currículo escolar. Isso impactou nas editoras, como impactou. Eu, por exemplo, vi autores não negros passando a tratar de temáticas negras e para buscar um pouco desse filão da literatura. O que você fala disso para mim? Fantástico. A minha vida mudou por conta dessa lei, porque eu venho do hip hop, aonde me formou enquanto um homem preto, enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que poderia interagir na sociedade que vive. E aí, em 2005, eu conheço a lei. E eu falei, caramba, era isso aí. Tipo, tudo que eu aprendi, hoje a galera tá lendo W.B. Du Bois, Frantz Fanon, nós líamos enquanto matéria obrigatória do hip hop. Sim. Não enquanto pauta escolar ou até mesmo uma pauta política. Nós líamos, estávamos numa roda, você conhece jeito hip hop, e que era isso, ó, lê esse livro aí, você precisa ler esse livro. Era assim que a gente acessava o conteúdo, Sim. quase como um entretenimento
vamos dizer assim. E a lei meio que crava isso. A lei, quando ela vem, eu tenho acesso a ela, eu falei, caramba, é isso, né? Porque o que eu lembro de ter estudado sobre a cultura negra na escola é ínfimo, A gente sabe né? mais da Grécia É do isso, que sobre nós é o mesmos. que eu tenho falado hoje, inclusive, falado constantemente nas minhas apresentações, nas minhas keynotes, a nossa história não começou no navio. Então, a lei é isso, é para apresentar uma história que não começou no navio. E quando essa história começa no navio, se eu for usar esse recorte, ela precisa vir sem os estereótipos, por exemplo, porque os negros, os africanos congolenses e bantos ali de Angola, do norte de Angola, foram trazidos para cá, para Minas Gerais, porque eles já sabiam achar o ouro, né? O cultivo desses povos ali, cultivo do gado em céu aberto, era uma tecnologia também, banto, os iorubás e o domínio do ferro. Então há uma inteligência que foi trazida para cá, não é à toa. A questão física do corpo, do fenótipo, é algo ali que, inclusive, reforça o racismo. Enfim, estou dizendo isso para falar do impacto que essa lei teve na minha vida. E, obviamente, mexeu no mercado, porque se criou uma demanda. Sim. E, infelizmente, essa demanda é isso que você falou. Há clássicos usados como matéria. Vou usar esse livro para poder tratar desse tema, que são livros racistas. Existe um livro, que obviamente eu não vou falar o nome aqui, que ele traz um animal como um personagem, e esse animal se apaixona por uma moça, por uma pretinha. Fica um lance quase hipersexualizado. Esse animal faz até blackface. Esse livro virou um clássico da literatura. Aí Literatura. você sabe quem é, você Sim. sabe qual livro é. Escrito por uma autora branca do Sul. Então, infelizmente, é o mercado, e o mercado se utilizou dessa lacuna, dessa nova demanda, para poder interagir. Então, são poucos literários hoje. Se eu disser para você, tem a Sônia, que faz livros infantis que estão na grande distribuição, a Cidinha em um momento ou outro, né? Então são nomes assim da literatura infantil que tem um pouco mais de lastro na educação básica, que estão ali nesses grandes planos. E é impactante. Você me deu a honra de apresentar o projeto aí, o Coleção Besouro, e nós começamos a estudar literatura infantil para esse projeto, e quando nós víamos livros identitários, étnico-raciais, o autor geralmente era uma pessoa branca, ou quando era uma pessoa negra, era uma pessoa negra um pouco mais velha. Então a galera da minha idade não estava escrevendo para a infância. Então são outras demandas. Infelizmente a gente ainda não conseguiu ainda entrar com a nossa potência nesse mercado. Se você for ver as editoras pretas que conseguem publicar e distribuir nesses grandes, talvez nós tenhamos a Nandiala, se eu não me engano é lá de BH, Sim. que consegue ainda distribuir alguns livros para implementar essa pauta nas escolas. É um desafio. Tem um desafio que a minha empresa, a Tony Prada, tem buscado ocupar um pedacinho dessa lacuna, e eu acho que a gente precisa expandir essa experiência, que é a do compartilhamento de especialistas em empresas em gestão e administração. Eu me lembro que quando, um ano antes da Lei 10.639, eu estava na Prefeitura de São Paulo. E aqui eu conquistei com a prefeita na época a decisão de fazer uma compra gigantesca de livros de literatura negra. Certo. E foi uma dificuldade enorme. A gente apontou as editoras que a gente queria comprar, mas as editoras não estavam ainda preparadas para participar de processo licitatório, documentação, CND, essas questões Sim. todas e tal. E muitas vezes, menos pela possibilidade de poder e mais pelo conhecimento das ferramentas de administração e gestão. Então, acho um espaço, um diálogo que eu acho urgente a gente fazer com os artistas negros, é a gente construir umas mãos dadas para trabalhar com administração e gestão, porque toda indústria precisa de administração e gestão. Porque o dono da fábrica de colchão ou de automóvel, ele não pensa em fazer a gestão dos seus tributos, em fazer a gestão dos documentos necessários da administração. Ele tem um corpo, uma equipe. E eu penso que cultura também precisa começar a aprender a lidar com um setor de administração e gestão para que te dê tranquilidade para expandir. Um dos segredos. Eu tive uma vez com o prefeito de Atlanta. Atlanta é a cidade do planeta que mais tem milionários negros no mundo. E eu perguntava para o prefeito, à época, numa conversa, a que fator ele atribuía esse crescimento de negros ricos. E ele disse o seguinte, que desde a década de 40, se não me engano, ou 60 também, não vou me lembrar dos anos,
a cidade tomou a decisão de criar cotas e licitações para negros e mulheres. E as compras governamentais se deram a partir de 30% a 40% de tudo que o município comprava vinha de negros e mulheres. Tá aí, ó, você que é parlamentar ou você que é do movimento negro, buscar, A pauta. lutar para isso. Mas dito isso, Israel, eu queria falar, existe literatura afrofuturista e como ela se desenvolve, se existe, como ela se desenvolve no Brasil hoje? Eu tenho o prazer de construir junto com a minha primeira editora afrofuturista do Brasil, que é a editora que tem. Nós surgimos em 2018, com o objetivo realmente de ter autores negros do país todo escrevendo histórias nesse ramo, né? O que é literatura afrofuturista? A literatura afrofuturista é uma literatura que vai utilizar da filosofia afrofuturista, ancestralidade, contemporaneidade, tecnologia ancestral, a tecnologia também dos modos de produção, e vai pensar o futuro. Esse futuro, ele tem muito que de utópico, porque nós estamos tentando pensar futuros prósperos para pessoas negras, né? Onde a matriz cultural, e aí o professor Fellaini, no livro Afrotopia, ele fala disso, é um avatar, que esse avatar ele vai ter história. E o professor Milton Santos também falava Sim. isso, que a globalização, ela provavelmente ia extinguir o homem do terceiro mundo à sua origem. Quem ia estar na dianteira da tecnologia ia imprimir a sua marca identitária. Então, os países do terceiro mundo, né, o que é chamado terceiro mundo, incluindo praticamente toda a África, a identidade ficaria fora. Sim. Teria uma língua anglo-saxônica, uma cor de pele predominante e uma trajetória histórica e uma cultura financeira de outros povos. O afrofuturismo ele rompe com isso. Então ele fala assim, vamos pensar no futuro, esse futuro também terá matrizes africanas, ou afro-brasileiras, ou agora mesmo acabei de editar um livro onde nós traduzimos autores negros da República Dominicana, onde terá influência étnica, racial dos negros da República Dominicana, do Caribe. Então, o Brasil hoje, ele tem uma literatura afrofuturista muito potente e diversa. A nossa editora, por exemplo, nós temos 50 autores nesses 5 anos, né? São em torno de 22 títulos. E tem gente do Amapá produzindo afrofuturismo, do Rio Grande do Sul produzindo afrofuturismo, da Paraíba, do Piauí, da Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Brasília. Então não é um movimento negro sudestino, né? É um movimento negro nacional, até porque as nossas africanidades estão espalhadas pelo país, Sim. né? Então a comunidade negra mineira, muito influenciada pelos Minas, pelos Cabindas, é diferente da comunidade negra baiana, influenciada pelos Jejes, pelos Nagôs, sabe? Pelos Haussás. Então, o afrofuturismo também tem que imprimir essa diversidade de sotaque, né, e também de origem. Na literatura, nós utilizamos esses subgêneros da ficção científica. Se eu perguntar até mesmo para você ou para nossa audiência, quantos autores negros de horror, de suspense você leu? Quantos autores negros de ficção científica você conhece? Cite 5 autores negros de quadrinho fora o Marcelo Dessalete. Quais os outros 4? Então, é como se nós não tivéssemos nesse mercado, né? E isso imprime o quê? A literatura fantástica, Mutoni, formou a nossa identidade. Nesses últimos, eu participei de 2 últimos eventos e eu falei para as pessoas, me contem a história da tia Anastácia. Qual a história do tio Barnabé? De onde ele veio? De onde ele veio? Qual é a família Quem era a dele? família dele? Por que eles estão lá? Então, personagens negros do campo fantástico, da literatura fantástica, que criou o nosso imaginário, são pessoas sem história. Só servem. Sim. Então, a professora Regina Del Castanho fez um estudo de 30 anos de romances brasileiros. Apenas 2, agora o último decênio que ela fez, de 2005 a 2014, apontou que apenas do romance que ela estudou, apenas 3% foram escritos por pessoas negras. E dos romances, apenas 5% tinham personagens negros. E desses personagens negros, veja bem, ela ainda consegue destrinchar. Eram, na maioria, ou criminosos ou pessoas Estereotipados. serventes. Então, se nós, enquanto autores, não participarmos dessa produção e colocarmos ali as nossas identidades e personagens potentes, ficaremos de fora. O nosso personagem que representa ainda será, dentro da turma, uma pessoa ainda suja que não toma banho. E é esse imaginário que está chegando nas nossas crianças. Então, a Futurismo também propõe essa nova releitura. Vamos agora de música. Eu quero trazer o grupo Mojá. Grupo Mojá, nossos parceiros, desde o começo, e vamos ouvir um pouco de Mojá.
tava chorando porque seu amor foi embora. Maria tava chorando porque seu amor foi embora. Ele foi pra beira do cais e não voltou nunca mais. Ele foi pra beira do cais e não voltou nunca mais. Chora, Maria, chora, porque seu amor foi embora. 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 Mamãe, papai me bateu, oh mamãe, papai me bateu, mas não foi bem na canela que essa pancada doeu. Mas não foi bem na canela que essa pancada doeu. Oh, mamãe, papai me bateu, mamãe, papai me bateu, mas não foi bem na canela que essa pancada doeu. Mas não foi bem na canela que essa pancada doeu. Chora, Maria, chora, porque seu amor foi embora. 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 Maria tava chorando porque seu amor foi embora. Maria tava chorando porque seu amor foi embora. Ele foi pra beira do cais e não voltou nunca mais. Ele foi pra beira do cais e não voltou nunca mais. Oh, mamãe, papai me bateu, mamãe, papai me bateu, mas não foi bem na canela que essa pancada doeu. Mas não foi bem na canela que essa pancada doeu. Oh, mamãe, papai me bateu, mamãe, papai me bateu, mas não foi bem na canela que essa pancada doeu. Mas não foi bem na canela que essa pancada doeu. Oh, não. Meu limoeiro, meu pé de limão. Meu limoeiro, meu pé de O limão. amor é meu, tão dizendo que O não. amor é meu, tão dizendo que não. Jacarandeiro, meu pé de jacarandá. Jacarandeiro, meu pé de O jacarandá. amor é meu, quero ver quem vai O tirar. amor é meu, quero ver quem vai tirar. Meu limoeiro, meu pé de limão. Meu limoeiro, meu pé de O limão. amor é meu, tão dizendo que O não. amor é meu, tão dizendo que não. Jacarandeiro, meu pé de jacarandá. Jacarandeiro, meu pé de jacarandá. O amor é meu, quero ver quem vai tirar. O amor é meu, quero ver quem vai tirar. Mas o amor é meu, Quero ver quem vai tirar. e ele é só meu. Quero ver quem vai tirar. E eu já disse que é meu. Quero ver quem vai tirar. E eu já disse que é meu. Quero ver quem vai tirar. E ele é só meu. Quero ver quem vai tirar. E eu já disse que é meu. Quero ver quem vai tirar. Meu limoeiro, meu pé de limão. Meu limoeiro, meu pé de limão. O amor é meu, tão dizendo que não. O amor é meu, tão dizendo que não. Jacarandeiro, meu pé de jacarandá. Jacarandeiro, meu pé de jacarandá. O amor é meu, quero ver quem vai O tirar. amor é meu, quero ver quem vai tirar. Mas o amor é meu, Quero ver quem vai tirar. e ele é só meu. Quero ver quem vai tirar. E o amor é meu, Quero ver quem vai tirar. e eu já disse que é meu. Quero ver quem vai tirar. E ele é só meu, Quero ver quem vai tirar. mas o amor é meu. Quero ver quem vai tirar. E eu já disse que é meu. Quero ver quem vai tirar. E ele é só meu. Quero ver quem vai tirar. Como é que você foi impactado, se é que foi, por Pantera Negra? Eu vou ser sério, eu não fui impactado. Eu já conhecia já antes, né? Eu lia os quadrinhos, né? Tive acesso aos quadrinhos piratas, não tive acesso ao quadrinho impresso, infelizmente. Foi muito legal porque ele foi um despertador. Então, eu conheço o afrofuturismo hoje nessa potência por conta do Pantera Negra, Sim. né? Então, toda a movimentação que ele fez, os personagens negros. Eu tenho várias questões sobre o filme, mas ele nos traz aquele quentinho da gente se ver lá, Sim. belo, potente. O mais Então, lindo. é isso. O mais lindo era ver uma plateia negra gritando de alegria
Ah, para assistir. E para você que não sabe pouco do que a gente está falando, eu faço 2 sugestões. Primeiro, conhecer um pouco mais sobre literatura negra, sobre a experiência afrofuturista. E um elemento importante para entender a relação de futuro e ancestralidade são as lanças das guerreiras de Pantera Negra. São lanças, como na cultura ancestral africana, mas que lançam raio laser. É simbologia importante. Assim como um filme de Hollywood tinha uma intenção de arrebatar massas. E aí ele tem um papel importante, porque ele apresenta uma nova possibilidade para as massas. Mas ele não é um fim. Tem coisa muito mais legal na literatura afrofuturista, mais profunda, e eu sugiro que você possa acompanhar nisso. Muito interessante você nos provocar com esse nosso desconhecimento geral da população e muitas vezes até de professores, de militantes do movimento negro que desconhecem ainda os autores negros e os autores afrofuturistas. Eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre essa questão da literatura negra e desse dicas para a legal, nossa audiência de autores que são hoje essenciais. legal. Então, só me permite fazer um adendo Claro, sobre essa presença nossa na literatura, porque eu também publiquei em antologias de sarau e tudo mais, e a literatura negra brasileira, ela sempre foi muito dura, né, no sentido de que ela ou estava num campo meio atávico, né, a África mística, que não existe mais, infelizmente, né, ou ficava numa análise de conjuntura, debatendo o racismo, a desigualdade, e que muitas das vezes a gente não pensava o futuro. Então, assim, eu sempre digo, eu em 2021 publiquei uma Space Opera, um livro de ficção científica que passa no espaço, com personagens negros. Imagina eu, no início dos anos 2000, apresentando isso num evento literário. Você sabe falar, pô, nossa galera tá morrendo aqui, você tá escrevendo é, sobre o espaço? ouvi muito isso. Sabe? Então, é um pouco complicado. Então, hoje a gente tem a possibilidade de disputar esse imaginário, de conversar em outro espaço-tempo. Acho que essa é uma grande charada do afuturismo. Então, citando algumas pessoas que, infelizmente, a nossa comunidade é pequenininha ainda hoje, mas vai crescer para eu poder falar de pessoas que eu não conheço, então vou falar de pessoas que tenho o prazer de conhecer. Então, nós temos, que já participou do seu programa, o Sim, Fábio Cabral, né? Foi o primeiro autor a escrever Afuturismo no Brasil. maravilhoso. Um abraço pro Fábio. Nós temos a Lua Enzala, que é a primeira mulher a publicar Futurismo no Brasil, e eu tive o prazer de reeditar os livros dela o ano passado. A Kinaia, do Ceará, a segunda mulher a publicar Futurismo no Brasil, né? Vou citar meu amigo Carlos Gritti, que está trabalhando com quadrinho fantástico, acabou de publicar o livro Máscaras do Poder, onde máscaras africanas são espalhadas pelo mundo e os jovens têm a missão de resgatá-las, porque cada máscara tem um poder, né? Uma obra assim que vai disputar o lúdico assim de uma forma fantástica, né? E cito o Henrique André, que publicou uma trilogia chamada Alagbar, o Sonho, Sigidi, o Caminho e Imuná. Então são autores que estão. Eu citei esses cinco, porque cada um traz uma característica diferente. O Fábio trazendo elementos da cultura dos orixás para o trabalho dele. A Luanzala, que vai trabalhar um futuro pensando nas mudanças climáticas. A Kinai, uma distopia pensando o trabalho no futuro. O Carlos, o Grit, nesse perfil que eu falei, e o Henrique André trabalhando essa disputa do sonho, né? Uma coisa um pouco mais fantástica, para a gente poder ver que a literatura futurista é diversa. Que interessante, muito, e eu vejo uma perspectiva tão grande para isso, e por isso o nosso programa insiste em tratar desse tema tão importante. Até porque eu acredito, os Estados Unidos hoje é um país hegemônico no mundo desde o início do século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra. E os Estados Unidos construiu o poder mundial a partir de duas estratégias básicas: a indústria bélica, a polícia do mundo, controlar e ter o maior exército do mundo, a maior marinha do mundo, controlar, mas fundamentalmente pela cultura. Os Estados Unidos não inventou o hambúrguer, mas os Estados Unidos foi quem popularizou e tomou para si o hambúrguer. Tomou para si, construiu a calça jeans e fez o planeta inteiro usar calça jeans, ouvir rock, ouvir jazz, e isso fez parte de uma estratégia política. Então, eu penso que para a gente reverter a nossa realidade, é preciso trabalhar com identidades, com subjetivos, com narrativas, e aí a literatura afrofuturista tem um caminho enorme nessa disputa
de que sociedade a gente quer construir para o futuro. Isso é, para mim, muito importante. Você, além de artista, faz uma coisa que eu gosto muito de ver. Aos 20 anos eu já estava ligado à cultura, já trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura, fazia teatro, e uma coisa que me incomodava de maneira muito grande é a ausência de nós mesmos fazendo gestão das nossas coisas. Caça. Os poucos artistas pretos que existiam estavam submetidos a gestões de não negros, não necessariamente ruins. Vários gestores brancos eram pessoas. Aqui não é uma guerra, não tem muito gestor branco muito competente que contribuiu muito com a gente. Tem muitos autores. Quero citar o sociólogo Florestan Fernandes, que foi sensacional naquele momento. Por incrível que pareça, até o Fernando Henrique, né? Fernando O estudo Henrique dele foi. sobre os negros no Rio Sim, Grande do Sul. sim, sim. Então, assim, a história é repleta de pessoas aliadas. É importante você citar o Fernando Henrique, porque aliada dessa questão racial não necessariamente são pessoas de esquerda ou Sim. direitas. Então, é preciso rever a história com um olhar mais crítico e mais real do que de fato constrói a nossa história. Mas um fato concreto, novo, é que nós passamos. Eu fui fazer administração porque eu falei, tem uma tecnologia aí que a gente está fora, que é gerir as nossas coisas. E você construiu uma editora e está fazendo gestão. Como é que é um artista trabalhar com esse modelo de gestão, construir uma editora num país onde só megas editoras ocupam, sei lá, 90% do mercado? Não, 90 você está sendo muito generoso, né? Cara, é um baita desafio e quanto artista, você tem que nivelar, né? Por um lado, você tem uma criatividade muito em voga de fazer as coisas, mas é importante racionar os números, os dados, né? A relação. Sim, Então, é um aprendizado diário, Tony, de mesclar essas duas coisas. Então, como que é a minha habilidade enquanto artista, enquanto de relação, enquanto leitura do outro? Que o artista tem esse poder de ler o outro. Por que os artistas ganham destaque? Porque, de alguma forma, eu consigo me conectar com você e você me dá atenção. Então, isso também é usado no negócio. Então, eu sei falar algo que você vai prender sua atenção. Então, posso usar isso também no negócio, quando eu for captar algum parceiro, quando eu for apresentar um pitch, quando eu for fazer as coisas, né? E, obviamente, tem a parte operacional, que aí a gente precisa aprender mesmo. Isso desde caixa, DRE, balanço, a questão de gestão mesmo. Então, tem sido um aprendizado muito gostoso nesses anos. A gente tem tido alguns êxitos a nível de manter ali. Estamos naquele ponto ali crítico, não no sentido de que a gente está em dificuldade, mas no sentido crítico mesmo, porque sim, as empresas pequenas, depois que é a crise dos 5 anos, né? sim, Do sim. 5 e do 7. Então a gente está nessa fase aí e estamos preparados para passá-la. Então é muito complicado porque tem uma questão de cultura também, né? Muitos negócios negros são vistos também só como negócios sociais, né? Tem Ah, isso, ou são vistos também como negócios que precisam de constante apoio para poderem se manter, ou negócios amadores. sim. Então, quando você vai conversar tete a tete, você fala não. Teve lugar que a gente falou, não, não quero estar aí, não quero mais isso. São essas coisas que a gente vai rompendo. Inclusive até com os nossos. Infelizmente, muitas pessoas não estão acostumadas a ver a gente como chefe. É verdade. Então, você falar, Inclusive os nossos. né, da gente que eu tô falando mesmo. Sim, Eu virar pro Tony e falar, Tony, o seu trabalho está ruim. E você se assustar, sim. porque essa relação a gente não construiu. É Não tem verdade. nada a ver com a minha identidade. Inclusive, eu estou te falando isso porque eu quero que você cresça comigo. Seu Sim. trabalho está ruim. Então, nós estamos ainda aprendendo a criar essa relação entre a gente. Então, é um constante aprendizado, mas a gente tem tido algum êxito no sentido até mesmo midiático, de conversar, de estar em alguns veículos de circulação nacional falando sobre isso, né? Mas é isso, eu quero que mais pessoas estejam, porque senão realmente é a gente sendo o escolhido da vez para representar um monte de gente. Então tem outras editoras pretas e eu quero ter a oportunidade de falar delas aqui. Então, por exemplo, a editora Nancy, a editora Nua do Rio de Janeiro, são empreendimentos pretos que também estão tentando ali achar um jeito de poder se manter no mercado. E vão se manter, eu tenho certeza disso. Vamos agora de música. A gente vai de Ultra Soul. A gente vai de uma banda que reverencia a música negra que nós herdamos dos nossos primos do norte e que também se traduziu aqui em Tim Maia, em Cassiano e muito mais gente. Vamos lá? Tá
Tá me ouvindo? Vocês ficam pra entender. Esquece isso que seu compromisso é com você. O que se paga com se prata não adianta. Demora branca com veneno na garganta. Não é assim que a banda toca. Então se toca, eu me provoco com esse tipo de fofoca. Trato beats que botam são bons pra rolar. Que a minha vida tá tirando pra dançar. Vamos para o nosso momento enciclopédia? Isabel Filardes, fala um pouquinho das nossas editoras negras do Brasil. Olá, pessoal, eu sou Isabel Filardes e este é o quadro Enciclopédia da Bel, onde desvendamos e explicamos referências importantes mencionadas pelos nossos convidados. Hoje vamos falar sobre as editoras negras no Brasil. As editoras negras desempenham um papel crucial na promoção da literatura e da cultura afro-brasileira, oferecendo uma plataforma para autores negros e periféricos. Essas editoras não só publicam obras que abordam questões raciais e sociais, mas também contribuem para a diversidade e a inclusão do mercado editorial no Brasil. A editora Dandara é uma dessas editoras importantes. Fundada em 2019, a Dandara é uma editora independente que se dedica à produção e reprodução da intelectualidade negra e periférica. A editora publica obras que exploram temas como identidade, gênero, raça, classe, sexualidade, proporcionando uma voz para os autores que muitas vezes são marginalizados no mercado editorial tradicional. A Dandara também organiza cursos, palestras, seminários, promovendo a educação e a conscientização sobre questões raciais e sociais. Editora Ebó foi pioneira no mercado editorial negro no Brasil. A Ebó se destacou por ser uma das primeiras editoras a focar exclusivamente em assuntos relacionados à cultura negra. A editora teve um papel fundamental na disseminação de obras que abordam a história e a cultura afro-brasileira, contribuindo para a valorização e o reconhecimento da literatura negra no país. Quilomboje é outra iniciativa essencial no cenário literário afro-brasileiro. Fundado em 1980 por escritores como Cuti, Oswaldo de Camargo, Paulo Colina e Abelardo Rodrigues, o Quilomboje teve como missão discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura. A organização é conhecida pela série anual Cadernos Negros, que desde 1978 publica poesias e contos de autores negros, promovendo a visibilidade e a valorização da literatura afro-brasileira. Atualmente, o Quilomboje é coordenado por Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa, que continuam a promover a literatura e a cultura negra através de eventos, cursos e publicações. Essas editoras são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, ao dar visibilidade e voz às narrativas negras e periféricas. Elas não apenas publicam livros, mas também criam espaços de resistência e empoderamento para a comunidade negra no Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Até a próxima no Enciclopédia da Bel. Israel, a gente apresentou aqui um cardápio muito legal de editoras de que estão trabalhando, construindo esse projeto
editorial, mas eu quero que você fale um pouquinho mais de perspectivas. Por exemplo, nós temos uma ministra negra, artista negra, muito respeitada no mundo, no Ministério da Cultura. Eu acho que tem uma perspectiva muito grande. Que sugestão você daria para os nossos governantes, para os nossos secretários de cultura, de possibilidades de apoio para as editoras negras no Brasil? Perfeito. Eu sou bolsista na Fiocruz e na semana passada, que a gente está gravando aqui esse trabalho maravilhoso, eu estive na Bahia, fiquei uma semana lá e nós encontramos gente do país todo, inclusive representações do governo federal e do governo local da Bahia, para discutir livro, leitura e literatura, né? E uma das propostas levadas pelos representantes do governo federal, do MIR, né, que é o Ministério da Igualdade Racial, e do Ministério da Cultura, na pessoa de um representante do Fernando Piuba, foi exatamente esse olhar sobre as editoras, sobre essa literatura, que não é essa literatura tradicional do grande mercado, né? E o Estado é um indutor de igualdade. Sim. Então o Estado ele tem como dever constitucional garantir as condições de igualdade. Induziu desigualdade durante muito tempo, tá, Inclusive, né? agora a ideia Agora a ideia é corrigir. exatamente. Só para ter uma noção a nível de dados, hoje, pelo Plano Nacional de Distribuição de Livros, é permitido, se eu não me engano, 2 livros por editoras. Você sabe o que os grandes conglomerados fazem? Eles abrem outros 100 CNPJs. E é impossível para uma empresa preta do meu tamanho Abrir 10. abrir 3, porque são CNPJs no mínimo ME. Sim. Então, só a manutenção técnica desse Disso. CNPJ já seria bem oneroso. Então, garantir isso. Estamos enviando agora uma proposta, o Castilho está fazendo um novo plano, e uma das propostas é isso, que o autor independente também consiga vender pelo seu CPF. Boa. Né? E que as editoras pequenas tenham alguma forma ali, e aí a gente não quer benefício no sentido de não disputar a qualidade. Porque muitas das vezes também vou dar essa oportunidade, mas não estou discutindo a qualidade. Nossos livros são iguais aos livros das grandes editoras, são melhores, inclusive porque nós estamos falando de coisas que eles falam, quando eles falam uma vez, e, enfim, coisa do usar o mercado que nós falamos no começo da Sim. conversa. Então, acho que esse é um trabalho que o Ministério podia encarar com mais carinho. Da mesma forma, fica a minha crítica aqui a esse cuidado. Nós precisamos ter um cuidado melhor na comunicação, né? Vemos um grande número de editais que ficam soltos, que o artista ele não tem resposta de quando sai o resultado, de quando sai o aporte financeiro. E nós estamos num governo parceiro, então esse diálogo precisa ser um pouco mais célere, mais verdadeiro, um pouco mais humanizado. Então, acho que fica esse alerta Sim. para que a gente possa melhorar a nossa comunicação com esse governo que nós enxergamos como um governo parceiro nesse momento. Sensacional, Israel. Mas eu queria complementar o que o Israel está falando, para pedir para os meus colegas gestores. Eu passei 30 anos na gestão pública. E eu acho que a gente tem, no mundo da cultura, a gente tem um preconceito com. Eu vou usar essa palavra que eu não gosto, mas que ela é mais compreensível para todo mundo. Há um preconceito com o empreendedor. O artista é certamente a essência da produção cultural. Mas tem um intermediário importante que é aquele que pega o dinheiro da sua vida e vai construir uma editora para dar suporte para esses artistas, ou que vai construir uma pequena empresa de audiovisual, ou que vai construir um escritório de gestão de música. Esses empreendimentos precisam crescer, precisam se fortalecer. Então, seria muito importante que o Ministério da Cultura desenvolvesse prêmios, por exemplo, para editoras. A Audi Blanc vem aí, uma possibilidade de você criar premiações para projetos de editora. É importante que o Ministério da Cultura pense novas formas de financiamento via BNDES Sim, perfeito. para a indústria criativa como um todo, mas em especial para negros e indígenas, que é a base da pirâmide no Brasil. Então, eu acho que isso seria importante. Eu não estou dizendo que é fácil, porque eu sei que toda discussão jurídica, eu já fui gestor, eu sei qual é o problema. Mas se a gente tivesse esmorecido no primeiro problema, a gente não teria cotas no Brasil para igualdade para negros e indígenas, a gente não teria políticas de diversidade. Então, é preciso enfrentar as dificuldades. Tony, até de maneira prática, né? Essa interseccionalidade dos ministérios, né?
Então hoje, por exemplo, se eu tenho um livro selecionado para uma distribuição nacional, eu preciso colocar um aporte para imprimir esses Sim. livros. E muitas das vezes nós não temos esse aporte. Sabe quem faz o financiamento desse aporte? As gráficas. As gráficas, elas viram e falam: "Você pegou a grana? Fica tranquilo, eu vou rodar, Tá. quando você receber, você me paga". A gráfica, Sim, porque ela sabe que é um dinheiro garantido. sim, E se o BNDES abrisse uma linha para para isso. editoras pequenas que: "Não, pega aqui o dinheiro com a gente, entrega o serviço". Então, Desenvolve e assim, entrega para e eu tô falando isso da gráfica, eu não tô falando porque é o livre mercado. Não é a lógica do livre mercado Sim, essa. Não, é sim, porque as gráficas, elas sabem do potencial, elas sim. estão ali, é uma oportunidade Elas incrível para enxergam o elas. que o governo não está enxergando, Exatamente, né. exatamente. Então, Então assim, eu usei esse exemplo porque é o meu nicho. sim, É o meu nicho, é o que eu tô trabalhando, é o que eu tô vivendo, é o que eu tô prospectando no mercado e na minha vida. Então, essa poderia ser uma possibilidade muito factível para legal, as editoras pequenas. muito legal. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso que eu vou fazer agora, mas quando a gente entra na rede, na internet e tal, a gente tem umas regrinhas que a gente precisa obedecer. Então, assim, ó, se você tá achando da hora esse conteúdo, se você tá achando legal, se você acha que isso aqui deve conhecer, uma das formas da gente permanecer é você fazer essa coisa chata de clicar gostei, ou pode clicar também que não gostou, é importante. Se vo Inscreva-se no canal, que isso você vai estar nos ajudando. É, eu sempre achei esse negócio muito chato, mas é importante fazer, ok? Eu quero agradecer demais para o Israel e eu quero fazer uma pergunta que eu tenho feito para os nossos convidados para a gente encerrar. Israel, Tá bem, volta um pouquinho na idade. certo. Encontra o Israel de 16, 17 anos. Você encontrou Israel, o que que você falaria para o Israel, não como conselho, porque o conselho é sempre uma coisa autoritária, você Certo. parte da sua experiência para impor a sua experiência para o outro, mas como colaboração, o que que você diria para o Israel aos 16, aos 20 anos? Cara, que pergunta Eu sei fantástica, que, hein? ué, 20 anos você fez ontem, mas Quem dera. Mas que pergunta fantástica, que bonito, né? É essa, né? Eu falaria para acreditar mais em mim. Eu sempre sonhei, mas sonhar é difícil é diferente de acreditar. Às vezes a gente fala: "Ah, você tem um sonho". A gente sonha, mas no caminho, às vezes, a gente acorda, às vezes a gente não quer mais dormir, a gente não quer mais sonhar. O sonho, ele pressupõe você dormir primeiro, você relaxar. Aí depois que você relaxa, você entra no sono REM. Depois do sono REM que você começa a sonhar, que sua mente começa a fabular. Essa metáfora com a nossa vida é isso. Você está no primeiro passo, segundo passo, depois aquele sonho vai se realizar, vai se concretizar. Então, nessa metáfora eu diria para mim continuar, acreditar no sonho, né. Porque talvez, se eu tivesse acreditado mais, eu teria realizado coisas que eu estou fazendo hoje com meus mais cedo. 25, eu não teria perdido 10 anos, É o 12 mesmo anos. é o mesmo que eu diria para mim. E com isso quero agradecer ao Ah, que Israel, foi agradeço. sensacional. Muito obrigado e é um prazer ter você aqui. Continue acompanhando a gente, tem muito material nosso aqui no canal, acompanhe, colabore e a gente volta num próximo episódio com gente tão especial quanto Israel. Obrigado. Agradeço.